segue. Que a cada nova manhã é uma nova oportunidade de perceber o quanto Ele é bondoso e o quanto Ele é maravilhoso em nossas vidas. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade dele seguirá todos os dias de nossas vidas. Cante assim. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti.
Bom dia, feliz sábado, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, a comunidade adventista Encontro Vida, lugar para ser, pertencer e ter um encontro real com Deus. Sinta-se à vontade e nós desejamos que você retorne nos outros sábados para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus poderoso, que nos resgata, que nos criou, que cuida de cada um de nós e desde o princípio dos tempos já nos salvou. Amados, chegamos no nosso momento da oração. Inclusive a lição hoje tratou sobre o livro de Salmos, mas extraiu a oração dentro de Salmos. E como é bom a gente observar que o cristão sem a oração, ele não existe. Mas graças a essa oração, Deus tem estendido a sua misericórdia sobre nós. A cada semana, a arca da oração vai para a casa de uma família, onde essa família ora pelos pedidos ali depositados e toda a igreja também ora por essa família. Essa semana, a arca da oração esteve na nossa casa, no nosso lar. E nós tivemos a oportunidade de estar com a arca da oração. E durante várias vezes que nós já levamos a arca da oração, foi a primeira vez que eu observei algo, que quando nós estamos com a arca da oração, as nossas orações lá em casa são muito mais voltadas para a igreja, para as pessoas que aqui depositam, para as pessoas que colocam aqui as suas orações e os seus agradecimentos. Geralmente, isso eu creio que seja muito comum, nós oramos pelas pessoas que são próximos da gente, pelas pessoas que pedem essas orações abertamente. Mas geralmente a gente deixa um pouco assim de lado toda a igreja, que é esse corpo lindo e maravilhoso. E eu quero aqui também registrar a grande alegria do Ministério de Oração, é porque hoje nós temos aqui a irmã Socorro conosco, que ela está de volta aqui na nave da igreja. Para aqueles que sabem, que ouviram a história da irmã Socorro, ela passou por um deserto, né, irmã Socorro? Mas graças a muita oração, e a oração dessa casa abençoada, ela está aqui conosco. Ela também é um membro do Ministério de Oração. Isso nos deixa com grande alegria, porque nós, como somos próximos, a gente sente ali o que, não literalmente que a irmã Socorro sentiu, mas também como membro a gente ficava muito triste, mas nos alegramos com o retorno da irmã Socorro. Amados, se você quer levar a arca da oração para sua casa, é muito fácil. Basta você procurar o pessoal que fica ali atrás, o pessoal do acolhimento, chegar e perguntar: olha, eu quero levar a arca da oração, como é que eu faço? Aqueles que estão nas nossas redes sociais, é só pedir ali para a irmã Tânia uma data da arca da oração, que você vai ser atendido. Neste momento, nós vamos depositar aqui os nossos pedidos, os nossos sonhos, as nossas tristezas aos pés do nosso Senhor Todo-Poderoso. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz.
Irmãos, e essa semana, quem vai levar arco da oração, e me enche de muita alegria, é um jovem, né? Fico feliz quando os jovens pedem arco da oração. O Trevinha, por gentileza, Trevinha, e a família também, né? Toda a família vai acompanhar. Foi o Trevinha que pediu a arco da oração, é ele, claro, representando a família, que vai estar levando a arco da oração. Semana que vem eles vão ter a oportunidade de estar falando aqui à frente, mas na semana passada o Trevinha falou o motivo que ele quer levar a arco da oração. Qual é o motivo, Trevinha? Meu aniversário é hoje. O teu aniversário é quando? Hoje. Hoje. Tu sabia que dia 13 de janeiro só nasce gente bonita? Parabéns, né? Para todos que nasceram dia 13 de janeiro, que só tem gente bonita no dia 13 de janeiro, né? Vamos cantar parabéns para o Trevinha, pessoal? Vamos lá, cadê? Parabéns, irmão. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos Parabéns, que Deus te abençoe, tá, Trevinha? Seja um jovem valoroso e se torne um homem segundo o coração de Deus. Oremos. Santo Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, porque na nossa caminhada o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor enviou um santo anjo para cuidar do Trevinha durante a sua caminhada. O Senhor deu esses valorosos pais, as irmãs, que o Senhor seja o guia dele nessa estrada. Nós te rogamos que o Senhor também ouça o clamor dos teus filhos, todos aqueles que depositaram na arca da oração os seus sonhos, os seus planos e as suas dificuldades também. Em nome de Jesus. Amém. Continuemos orando. Pai, nós queremos te apresentar também irmão Márcio, que hoje está de parabéns. Muito obrigada por sua vida, por existir na nossa comunidade, na sua família e por ser nosso amigo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Só tem homem bonito no dia 13, rapaz. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Medicina para o reino. Meu nome é Giovana, eu tenho 21 anos e atualmente eu moro em Curitiba, fazendo faculdade de medicina. Sempre quando eu imaginava a faculdade, né, o que todo mundo me contava, eu sei que ia ter muitos desafios, principalmente com relação ao sábado, criacionismo, mas quando eu entrei na faculdade em si, que eu me deparei com essa realidade, foi muito diferente. Por minha sorte, tinha uma outra pessoa adventista também, que acabou se tornando minha amiga Paula. Tinha uma matéria onde a gente conversava e falava onde a gente tinha feito o ensino médio, como a gente tinha ido parar na medicina, e a gente tinha comentado que ela tinha estudado no internato. E eu lembro que daí também, em algum dos dias, eu tinha ido com uma das camisetas da Colportagem, e foi nesse momento em que a gente eu percebi que ela era adventista, e a gente conversou e realmente foi interessante perceber que eu não estava sozinha naquele ambiente. Na faculdade a gente tem muitas atividades extras, né? Muitos estágios, muitas ligas que vão compor o nosso currículo muito além, né, do conteúdo normal que a gente tem na sala de aula. Vários deles, as provas eram aos sábados ou tinham plantões aos sábados. Eu chegava a perguntar, mandava mensagem e eu falava: oi, tem a possibilidade de fazer em outro momento? E foi nessa, tentando algumas, que eu consegui uma. E eu mandei mensagem para a diretoria da liga, expliquei toda a situação e eles aceitaram. Então eu assisti as aulas que eles deram antes e eu estudei muito. Quando me entregaram a prova, eu olhei só as questões. Falei, gente, isso aqui não vai dar certo. Tava tudo muito difícil. Só tinha eu na sala e a pessoa que estava aplicando a prova para mim. Eu olhava para a pessoa olhava para mim, eu olhava para a prova. Marquei a última questão no último minuto.
e entreguei a prova em segunda-feira, que ia sair o resultado. Passei o dia todo apreensiva, assim, e quando saiu o resultado à noite, eu não só tinha passado, mas eu tinha passado em primeiro lugar na prova. Deus foi muito bom comigo, porque realmente eu fui fiel no que eu mais fui testada. Certa vez eu estava na faculdade de manhã, numa aula, e as meninas estavam combinando, vamos sair de noite. E eu falei, não, gente, eu não vou conseguir porque hoje é sexta. E de repente, assim, sem eu esperar, elas viram pra mim e falam, Gi, então a gente vai fazer Pôr do Sol na sua casa. Fiquei pensando, não tenho comida, minha casa está uma bagunça. E na hora do almoço eu fui pra casa, saí arrumando a casa, a mesa, colocando os pratos, preparando comida. E aí a gente foi lá pra casa depois que a aula acabou. Nessa hora tava tendo um pôr do sol muito bonito no terraço do prédio que eu moro. E a gente falou, então vamos subir lá e a gente faz tudo lá em cima, vendo o pôr do sol. E a gente cantou uma música, fizemos pedidos de agradecimentos. Elas agradeceram várias coisas durante a semana. E a gente orou no final. E no final eu falei, gente, depois da oração a gente se abraça e deseja feliz sábado. E foi muito lindo de ver, tipo, todo mundo se abraçando e desejando feliz sábado no final. E eu falei, olha gente, eu vou pregar no domingo de noite. E 2 amigas dessas 7 da faculdade foram. Conversando com elas, elas falaram de, nossa, muito legal, eu nunca tinha ouvido falar do mandamento do sábado. Já aproveitei e deixei e falei pra elas, tem muito mais coisa. E vocês querem conhecer? Vocês querem estudar a Bíblia? Mas na hora eles falaram assim, vamos, eu quero saber mais. E a gente estudou a Bíblia o semestre todo. E ainda tá estudando a Bíblia. Não sei se em algum momento elas iam ter outra oportunidade de ouvir as verdades da Palavra de Deus. Eu também não sei quais são os resultados que vão dar desses estudos. A gente continua estudando. Eu acho que a minha história, ela não tem um final milagroso. Ela também não tem um final, mas ela tem uma experiência que diz que Deus é bom o tempo todo. E Deus é fiel com aqueles que o obedecem e seguem os seus mandamentos. E Ele nunca nos desampara. As provações e as questões da medicina, elas não terminam agora. Claro que vai ter o internato, vai ter a residência, mas eu vejo que em todos os momentos Ele tem capacitado, Ele tem permanecido e tem nos tornado firmes nessa obra que Ele quer. Pode ser que às vezes você seja fiel e não tenha uma recompensa imediata. Mas isso não quer dizer que Deus não tá lá, que Deus não tá te cobrindo de bênçãos da mesma forma. Eu não ajo de forma fiel porque eu tô esperando alguma recompensa do Senhor, mas sim para que eu possa ser um canal de bênção para as pessoas que estão à minha volta. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Maravilhoso Tu és, Senhor Deus, pela dádiva de Te servir e pela dádiva de sermos fiéis a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelos dízimos e ofertas, Senhor. Abençoe a todos, Senhor Deus, que sempre ajudam na Tua obra. E abençoe também as pessoas, Senhor Deus, que estão lutando, Senhor, para ser fiel a Ti. Abençoe a vida delas, Senhor, supra as suas necessidades. Abençoe, Senhor, a programação a seguir, o pregador que vai nos compartilhar a Sua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado, Encontro Vida. Agora nós vamos louvar o nome do nosso Deus. Eu estou muito feliz de estar cantando hoje aqui com o grupo que eu cantava antes, que agora eu estou na Argentina. E é de muita felicidade estar aqui na igreja do Encontro Vida, onde nós pertencemos, somos e temos um encontro real com Deus todo sábado e toda semana. Amém? Agora nós vamos cantar a música Toma o Meu Coração, pois é completamente Teu, meu Deus. Seguirei
coração. Toma o meu coração, pois é teu. Me move como as montanhas. Me move como as montanhas. Move meu interior. Seguirei a tua voz. Seguirei tua voz e olharei para o inesperado, bem na sombra do teu caminhar. E eu não temerei. E eu não temerei. Confio que tu és fiel, te seguirei, meu Deus, e te adorarei. Deus, me achego a ti, certo que estás comigo. Em tua graça eu esperarei, sempre te seguirei, sempre te seguirei, sempre te seguirei, sempre te seguirei, sempre te seguirei. Amém. Agora eu gostaria que a igreja ficasse de pé para nós louvarmos o nome do nosso Deus e cantarmos a música Abrigo Seguro, Eu Encontro em Ti, e que o Encontro Vida possa procurar esse abrigo e o único que pode nos abrigar debaixo dos braços do nosso Pai. Mais do que só te admirar,
satisfaz. Amém. Essa música que a gente vai cantar agora, ela é muito conhecida e eu gostaria que a igreja cantasse com todo o fervor. É aquela que diz: eu me rendo aos teus pés, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção. Cante. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Se renda aos seus pés nesse momento. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Esteja em nosso meio, Senhor Deus, através do teu santo e bom Espírito, que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração, que assim nós possamos ter um pouco de certeza, Senhor Deus, do teu amor, da tua misericórdia e da tua bondade por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, um bom sábado a todos, que Deus abençoe. Vamos, nesse momento, para a palavra. Você, amigo que nos visita, você, amigo que está acompanhando pelas redes sociais, seja bem-vindo. E eu queria pedir que quem tiver com a sua Bíblia de maneira física, né, pudesse abrir aí em Apocalipse, no capítulo 10. Quem tiver a sua Bíblia em digital também pode fazer o mesmo. Você que nos acompanha pelas redes sociais, você possa encontrar o texto. Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10, nós vamos ler aí, verso 1 até o 11, para que entendamos o contexto. Vamos ler o texto, Apocalipse, no capítulo 10. Você vai ler comigo o verso 1 até o verso 11. Todos encontraram? Vamos ler assim. Vi outro anjo forte descendo dos céus, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Verso 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo. Na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele me falou. Falou para João fazer o quê, irmãos? Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu intitulei a mensagem desta manhã de doce como mel e amargo como fel. Você lembra qual foi a fruta mais doce que você já comeu? Eu pesquisando esses dias na internet qual era a fruta mais doce que existe, né? E descobri que a fruta mais doce é uma manga. Uma manga das Filipinas. E eu disse assim, rapaz, eu pensando que eram outras frutas que nós temos por aqui.
Mas a fruta mais doce, segundo o Guinness Book, o livro dos recordes, é uma manga originária ali das Filipinas. E qual foi a fruta mais azeda que você já comeu? Morango. Vai ver que talvez estivesse verde, né? Quem já tomou aqui suco de tamarindo? Achou azedo? Irmãos, quando eu estava no Piauí, que eu fiz um evangelismo lá por um tempo, me apresentaram o tamarindo. Eu não sei por que eu colocava tanto açúcar naquilo e continuava azedo, né? Mas olha que um cupuaçu também não fica atrás, né? O cupuaçu é bem azedo. Qual foi a coisa mais amarga que você já provou? Jiló, né? Já falaram ali o jiló. Olha, por incrível que pareça, eu comi em uma das minhas viagens de colportagem, eu acabei me apresentar o jiló, né? Um negóciozinho amargo, mas parece que depois some, né? Aquele amargo. Eu não sei se eu fosse preparar hoje, se eu conseguiria comer, né? Mas naquela época foi amargo assim, mas depois melhorou. A minha esposa me ensinou a comer rúcula. Já comeram rúcula? Rúcula também tem um gostinho amargo. Mas quem já provou andiroba? Todo mundo deu uma risada ali. Parece que você já um dia já tiveram a garganta curada com andiroba, né? Já fizeram isso? Copaíba, né? São coisas assim. Quando me vem andiroba, eu me lembro só da minha avó curando as nossas gargantas, né? É um negócio que também ficava bonzinho. No outro dia a gente já estava na rua pegando chuva e jogando bola. O texto-chave desta manhã está dentro dos versos que nós lemos, que é o verso 10, em que João tem a experiência de receber da mão do anjo um livrinho com a ordem para comer esse livro. O texto bíblico diz que João come o livro e ele sente, a princípio, doce, mas depois, quando chega no estômago, se torna amargo. Essa experiência de João, ela diz muito sobre a experiência dos profetas de Deus ao pregarem a mensagem de Deus, mas também representa profeticamente o que passaria todo aquele que se envolvesse na pregação do Evangelho. Em especial, uma experiência que nós temos, que eu vou falar daqui a pouco, ocorrida aí na década de 1840. Mas vamos explorar o texto. E Apocalipse, não sei se você sabe, você que nos acompanha, você que está aqui presente conosco, Apocalipse ele é um livro simbólico. Algumas pessoas dizem que o Apocalipse ele foi escrito em símbolos para proteger a mensagem. Eu, particularmente, acredito que o Apocalipse foi escrito em símbolos porque, para que possamos entender os símbolos de Apocalipse, nós precisamos ter em mente o Antigo Testamento e muita coisa do Novo Testamento. Então, se nós não lermos o Antigo Testamento, não tem como ter uma visão clara daquilo que o Apocalipse está querendo ensinar. E aí, para aqueles que não leem o Antigo Testamento, que diz assim que o Antigo Testamento não vale mais para nós, fica um pouco difícil entender os símbolos que o Apocalipse apresenta. Sabendo que o Apocalipse é um livro simbólico e que a maioria dos símbolos a gente pode encontrar no Antigo Testamento, é claro que você não vai encontrar nenhuma citação direta do Antigo Testamento no livro de Apocalipse. Não temos. Nós temos alusões. Nós temos texto que, quando nós lemos, você que leu toda a Bíblia vai lembrar que em algum lugar você já leu algo parecido com aquilo. Então, se uma das chaves para entender o Apocalipse é ler o Antigo Testamento, nós vamos usar esse artifício para entender o que o texto está querendo dizer, o que o texto está querendo ensinar para nós. Antes disso, Apocalipse 10 e Apocalipse 11, se você for folhear o livro de Apocalipse aí, ele é um interlúdio entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Quando nós estudamos as trombetas, você que quiser se aprofundar nela, nós vamos ter a classe de Apocalipse, já se prepare aí para estar com a gente. Quando nós estudamos as trombetas, nós percebemos que na sétima trombeta ela fala da volta de Jesus Cristo. E o que nós estamos lendo aqui está entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Então, o episódio que ocorre com João, ele é um acontecimento que se daria antes da volta de Cristo Jesus. Lembre-se, Apocalipse é um livro profético.
É um livro que revela as coisas que vão acontecer no futuro. Se está entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, apesar de nós termos assim um pouco de debate a respeito de onde se inicia e onde termina as trombetas, uma coisa é certa. Tem um texto do Antigo Testamento que nos ajuda a entender um pouco por que as trombetas são usadas aqui, que é o texto de Números 10, o verso 8 a 10. Em Números 10, o verso 8 a 10, se você quiser conferir na sua Bíblia, o verso 9 diz assim: quando já estiverem na sua terra e entrarem em guerra com um adversário que os esteja oprimindo, toquem as trombetas, e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e o libertará dos seus inimigos. As trombetas mostram para nós que haverá lembrança de nós perante o Senhor. O Senhor se lembrará de nós e se levantará para salvar os seus filhos na volta, quando Cristo Jesus vier, para nos tirar de uma vez por toda deste mundo de pecado e de sofrimento. Amém, irmãos? Então, as trombetas, elas são preparatórias para a volta de Jesus e paralelas aos selos do Apocalipse. Agora, pastor Emerson, o texto diz que João recebeu um livrinho. Que livrinho é esse? É interessante que o texto, João diz que o livro estava aberto. Não é isso que o texto diz? O livro estava aberto. A referência que nós encontramos a esse livro, ao que está escrito nesse livro, está em Daniel, capítulo 12, o verso 4. Lá em Daniel, capítulo 12, o verso 4, no finalzinho já das profecias de Daniel, em uma de suas visões, um anjo diz assim para ele: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Cremos que, profeticamente falando, o livrinho que João recebe trata-se ali do livro de Daniel. Aquilo que Daniel deixou escrito em suas profecias. Eu poderia pedir aqui para os alunos do professor Javan levantar as mãos, e com certeza eles têm muita coisa para falar de Daniel. Passaram aí 1 ano estudando o livro de Daniel. Eu estou pensando, 1 ano, 11 capítulos, nós vamos passar 2 anos estudando Apocalipse, então, né? Daniel é 12 capítulos, Apocalipse são 22, quase o dobro, né? Se tirar por Daniel, nós vamos passar 2 anos aí estudando o livro de Apocalipse. Então, João recebe um livrinho com a mensagem profética aí do livro de Daniel. Aquilo que tinha sido fechado na época de Daniel agora se abre para João. E é dito que ele tem que comer o livro. De maneira simbólica, comer o livro simboliza uma completa compreensão da mensagem que deveria ser pregada, a mensagem que deveria ser falada. João representa ali um grupo de pessoas comissionadas a dar uma mensagem do livro de Daniel, depois de compreender ela, depois de comer essa mensagem. Mas, mais profundamente falando, de onde vem essa imagem e o que significa comer livros? Aí eu quero que você abra a sua Bíblia, porque esse aí nós vamos ler profundamente para entender isso aí. Primeiro, abra a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Vamos ver de onde vem essa figura, essa imagem, esse simbolismo de comer livro. Ezequiel, capítulo 2. Você vai ler comigo aí do verso 8 até o verso 4 do capítulo 3. Por gentileza, me acompanhe se você já encontrou. Ezequiel, capítulo 2, o verso 8, diz assim: tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro, e nele estavam escritos o quê? Lamentações, suspiros e ais. Aí olha o que diz o verso 1.
Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Ezequiel comeu e apareceu o que na boca, e pareceu o que na boca dele? Eu comi e na boca me era doce como o mel. O rolo estava contendo as palavras de Deus para a nação de Israel. E ele é ali representado por um livro. Ezequiel pega esse livro, come na boca, agora ele sente doce, doce. Mas depois que Ezequiel faz isso, Deus manda ele falar as suas palavras para o povo de Israel. E olha o que é dito aí no capítulo, ainda no capítulo 3, no verso 7. Olha o que é dito aí do que aconteceria com a casa de Israel quando Ezequiel falasse. Capítulo 3, verso 7. Mas a casa de Israel, o quê? Não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de quê? De coração. Ezequiel toma as palavras de Deus, come, parece doce, mas a missão para a qual ele foi enviado não era fácil. Ele ia diante de um povo de dura cerviz, um povo obstinado, que não ia ouvir as palavras do Senhor. Mas não é só Ezequiel que nos ajuda a entender essa visão de comer um livro. Jeremias é outro profeta que nos ajuda a entender. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 15. Jeremias, capítulo 15. Jeremias, capítulo 15. Você vai ler aí comigo o verso 16 até o 18 e o verso 20. Vamos fixar mais essa ideia em nossa mente. Jeremias 15, o verso 16. Se você encontrou, leia comigo. Diz assim: Eis... É o capítulo 15, eu estou lendo aqui no lugar errado, perdão. Capítulo 15, o verso 16. Diz assim: Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Amém, irmãos? Bonito isso, doce. Mas olha o que diz no verso 17. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Verso 20. Deus já falando para Jeremias: eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz quem? O Senhor. Jeremias come novamente as palavras de Deus, o livro, acha maravilhoso, fica feliz, mas depois que ele vai ter que falar essas palavras para o povo novamente é um povo de dura cerviz. Um povo que ia trazer dificuldades para Jeremias. E Jeremias mostra isso em suas palavras. Por que se estende o meu sofrimento, Senhor? O Senhor me manda pregar para um povo que é de dura cerviz. E Jeremias é chamado por alguns de profeta chorão, né? Em vários momentos Jeremias se chorava das coisas que o povo de Israel fazia quando ele ia pregar a mensagem. Então, olhando para o pano de fundo do Antigo Testamento, nós vemos que comer um livro, ser doce na boca e amargo, representa todos aqueles que falam da palavra de Deus, da mensagem de Deus, do evangelho de Deus. Doce a princípio, mas amargo depois. O que isso representa? Queridos, o evangelho de Deus
Quando nós recebemos o Evangelho de Deus, é tão doce, tão maravilhoso. Quando nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, quando nós estudamos a palavra de Deus e conseguimos aprender alguma coisa, é tão doce e maravilhoso. Mas quando nós vamos pregar, quando nós vamos falar dessa mensagem, as dificuldades vêm. As dificuldades aparecem. O comer o livro, ser doce e depois amargo, representa para nós, com base na experiência de João, a pregação do Evangelho. Doce a princípio e amargo depois. Eu fico pensando assim, nas mensagens do Evangelho que são pregadas hoje, em diversos lugares. Uma mensagem que não traz confronto com ninguém, uma mensagem que não traz dificuldade para se deixar os pecados, uma mensagem apenas de amor, e não uma mensagem de abandono dos pecados, uma mensagem de juízo de Deus. O evangelho capenga que tem sido pregado por aí é uma mensagem que não traz trabalho para quem prega e para quem recebe, porque praticamente não muda a vida das pessoas. As pessoas continuam sendo as mesmas. Mas não é isso que nós vemos na experiência de João. A experiência de João nos mostra que a mensagem que ele tinha para pregar seria doce a princípio, mas amargo depois. E aí eu queria ter com vocês 3 aplicações da experiência de João. 3 aplicações para terminarmos a mensagem. A primeira aplicação que nos mostra que não é fácil pregar, falar e viver é na experiência do próprio João. João foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. João foi o único que morreu de morte natural. Morreu ali bem velhinho. Os outros todos foram martirizados. O primeiro dos apóstolos a serem martirizados foi o irmão de João, Tiago. Interessante isso, né? O primeiro apóstolo que morre, irmão de João. E o último apóstolo que morre, o próprio João, de morte natural. João, ele foi levado para a ilha de Patmos. E, segundo a tradição, antes disso, ele foi jogado num tanque de óleo fervendo. Você já fritou ovo, assim, próximo ao fogão? Os homens aí que vão fritar um ovo são expert em cozinhar, sem camisa. Cai um ovo, cai uma gota de água, aí ele, parece assim que ele faz de propósito o óleo, né? Lá vai, pá, a gota de óleo quente. Pá. Meu amigo, é doloroso, viu? Uma gota de óleo quente na barriga é doloroso. Agora imagine um tanque com óleo fervendo. E segundo a tradição, João passou por isso e não morreu. Mas olha o que diz João no capítulo 1 de Apocalipse, o verso 9. Leia comigo, irmãos. Vá para a Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Olha o que João diz. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. João diz desse jeito. Eu, João, irmão vosso e companheiro no quê, irmãos? Como é que diz aí a Bíblia? Na tribulação. Acho interessante que João não diz assim, eu, João, irmão vosso e companheiro nas animações, no divertimento da mensagem. João diz assim, na tribulação. E o que mais? No reino, na perseverança, em Jesus Cristo. Achei-me onde? Na ilha de Patmos. Por causa de quê, irmãos? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O primeiro exemplo, a primeira aplicação que nós vemos de ser doce no início e amargo depois é na vida do próprio João. Uma alegria imensa ao encontrar Jesus. Mas depois que Jesus sobe aos céus, não só João, mas os primeiros cristãos tiveram que enfrentar perseguição e morte. Nero, um dos imperadores romanos mais cruéis, Nero
fazia dos cristãos tochas, colocava no seu jardim, acendia as tochas e deixava iluminando o jardim. Os cristãos eram jogados para as feras, para serem comidos, por causa do testemunho de Jesus. Eu fico imaginando aí a experiência de João, seus amigos, os outros apóstolos, encontrando Jesus. E aí quando Jesus morre, a tristeza daqueles homens e mulheres também, em ver o seu Salvador morrendo, sendo crucificado como se fosse um bandido, porque a morte de cruz era a pior morte que se podia aplicar em alguém. Doce, mas amargo no estômago. Segunda aplicação do texto de Apocalipse, essa é bem profética. Talvez você que esteja me ouvindo esta manhã nunca tenha ouvido falar nisso. Mas nós tivemos um acontecimento em 1840 a 1844, em que um grupo de pregadores liderados por um batista chamado Guilherme Miller, ao estudarem as profecias de Daniel, começaram a perceber que alguma coisa ia acontecer no período ali de 1840, na década de 1840, como resposta às profecias de Daniel, em especial, Daniel capítulo 8, verso 14. Se você ler Daniel capítulo 8, verso 14, em uma resposta de um dos seres celestiais a Daniel, quando Daniel pergunta, um dos anjos pergunta para o outro assim, até quando isso irá acontecer? Até quando o chifre pequeno vai oprimir o povo santo? E aí um dos anjos diz assim, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, esse grupo chamado grupo de mileritas, eles reuniam pessoas de várias denominações religiosas e eles começaram a estudar o livro de Daniel e começaram a perceber que as 2.300 tardes e manhãs, o final dela representava a volta de Cristo Jesus. Naquela época, a cabeça deles, na mente deles, e era o que era comum, o santuário era a terra. Então eles pensaram o seguinte, se Daniel está dizendo que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado e Pedro diz que esta terra vai ser purificada com fogo, então Daniel está dando para nós a volta de Cristo Jesus. Então o que faltava para eles? Era só saber quando começava as 2.300 tardes e manhãs e eles resolviam o problema. 2.300 tardes e manhãs representam 2.300 dias. 2.300 dias em profecia, cada um dia representa um ano, de acordo com Números e Ezequiel. Então estava muito fácil para eles. E aí esses homens se deleitaram, estudaram na palavra. O próprio Guilherme Miller mesmo nunca marcou data nenhuma para a volta de Cristo Jesus. Mas aí, estudando, eles descobriram a data de 457 a.C., a data para o início da contagem das 2.300 tardes e manhãs. E ela acabaria em 1844. Esse grupo se preparou para a volta de Jesus. E o que vocês acham que aconteceu em 1844? Mais especificamente, 22 de outubro de 1844. Como vocês sabem, Jesus não, porque se tivesse voltado, nós não estaríamos aqui. Jesus não voltou. Esse povo passou pelo que nós chamamos de grande desapontamento. Eles ficaram decepcionados. Imagine, estavam reunidos ali pessoas que tinham vendido suas posses, aguardando Jesus voltar, e agora terem que encarar os outros cristãos, ter que voltar à vida normal, depois do grande desapontamento. Eu fico pensando, né? Eu se estivesse nesse meio, eu ia enterrar minha cabeça na terra e ia deixar lá. Que a vergonha era grande. A decepção foi grande. Doce no início e amargo depois. A mensagem da volta de Jesus foi doce como mel, mas Jesus não voltou naquela noite.
Então se tornou amargo para os pregadores daquela época. Do grupo que permaneceu estudando a Bíblia, perceberam que a data de 1844 estava correta. A data estava correta. O que estava errado era o evento. Não era Jesus que ia voltar. O santuário do qual Daniel está falando não era a terra, e sim o santuário celestial. O santuário no céu. De acordo com o livro de Hebreus. Então, aqueles homens estavam certos sobre a data, mas estavam errados sobre o evento. Desse grupo, que foi desapontado, um pequeno grupo continuou estudando a Bíblia, e dele nós temos hoje os adventistas do 7º dia. Eu não sei quantos de vocês sabiam dessa história. Os primórdios da nossa história foi um grande desapontamento, mas que Deus permitiu acontecer. Hoje nós sabemos por que Deus permitiu eles errarem o evento. Deus permitiu ali uma espécie de sacudidura. Só aqueles que permaneceram fiéis, só aqueles que estavam fixos em Deus, continuaram estudando a palavra. Aqueles que estavam fracos na fé saíram logo, se afastaram todos. Deus, mesmo no meio do desapontamento, estava guiando os primeiros, os pioneiros da Igreja Adventista do 7º dia. Então, meus queridos, eu queria dizer para vocês que o movimento adventista do 7º dia, a Igreja Adventista do 7º dia, ela é um movimento profético. Onde nós encontramos a certidão de nascimento dos adventistas do 7º dia? Daniel 8:14 e Apocalipse 10:10. É a certidão de nascimento dos adventistas do 7º dia. Começou a se levantar de novo esses dias a ideia de que os adventistas do 7º dia são uma seita. Acho que você deve ter visto aí um pastor muito conhecido levantou essa ideia. Eu acho interessante que de tempos em tempos se levantam pessoas dizendo que a Igreja Adventista é uma seita. Nós tivemos uma questão dessa em 1950. Quem quiser saber mais sobre isso pode ler um livro chamado Questões sobre Doutrinas. O que aconteceu em 1950, pastor? Nós fomos desafiados pelo povo evangélico dos Estados Unidos a explicar as nossas doutrinas. E aí passaram cerca de 5 anos com reuniões com os evangélicos para tentar explicar o que os adventistas pensavam. E um dos evangélicos mais ferrenhos dos Estados Unidos, editor da revista Eterno, né? Eu acredito que seja isso em inglês. Ele, depois que teve as reuniões, ele mudou a sua visão em relação aos adventistas. E parafraseando ele, ele disse assim: olha, nós queremos fazer justiça a um grupo muito injustiçado pelo meio evangélico, que são o grupo dos adventistas do 7º dia. E queremos dizer que eles são, como nós, irmãos em Cristo Jesus, que foram restaurados. E ele dizia mais: pena que muitas pessoas não têm conhecimento daquilo que os adventistas creem. E por isso dizem que nós somos uma seita. Então, eu não me surpreendo quando aparecem pessoas se levantando dizendo que os adventistas são uma seita. Porque isso já aconteceu no passado, vai continuar acontecendo. Eu queria lhe dizer, desafiar você que talvez creia nisso, estude o que nós pensamos, estude o que nós cremos. E com certeza a sua ideia vai mudar. Com certeza a sua visão a respeito dos adventistas vai mudar. Terceira e última aplicação do texto que nós lemos. Aplicamos na vida de João, aplicamos o texto profeticamente ao desapontamento de 1844. E a terceira e última aplicação é para nós. Nós que vivemos os últimos dias. Talvez você esteja aqui na igreja de maneira tranquila hoje, assistindo um culto, feliz. Mas a Bíblia nos diz que dias piores virão. Perseguições. Aqueles que forem fiéis a Deus, como mostra Apocalipse, e aos mandamentos de Deus vão ser perseguidos. Dias piores virão. Mas
Nós podemos encontrar a resistência e a dificuldade na pregação do Evangelho em nossos dias hoje. Não é fácil, irmãos, pregar a verdade absoluta em Jesus Cristo, quando o mundo todo vive, cada um, a sua própria verdade. Não é fácil mostrar para as pessoas que o caminho é só um, que não existe caminhos. Não existe caminho A, B, C e D que levem a Cristo. Não, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Não é fácil você pregar o Evangelho para os seus familiares. Eu já disse aqui que é uma dificuldade tremenda se pregar para os familiares, porque são pessoas que conhecem a gente. E no primeiro vacilo que você dá, ele diz assim, tu é crente, né? Ainda é crente. E usam isso para terem benefícios com a gente, né? Você pode fazer tal coisa? Não posso porque... e tu ainda é crente, né? E aí jogam isso na cara da gente. Não é fácil, irmãos, você sair da sua casa e falar de Jesus para as outras pessoas. O que você recebeu de Deus, a graça de Cristo Jesus, é doce, maravilhosa. Mas quando você sai para encarar o mundo, a resistência começa. Da mesma maneira que foi com os profetas. Da mesma maneira como foi com João. E da mesma maneira que vai se passar conosco. Já se passa conosco hoje e mais fortemente no futuro. Não é fácil pregar o Evangelho. Mas, Apocalipse 10, o verso 11, diz o quê? Apocalipse 10, o verso 11, diz o quê? Então me disseram, o que é que disseram para João? O que é que disseram? É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. João está dizendo aqui para nós, não vai ser fácil, mas nós temos que falar. João comeu, foi doce, se tornou amargo, mas o anjo veio e disse para ele, é necessário que você fale, é necessário que você pregue. Por que é necessário que falemos, irmãos? Por que é necessário que continuemos a pregar o Evangelho, mesmo em meio às dificuldades? Porque muitas pessoas precisam saber. Olhe ao seu redor e pare para pensar. Se Jesus viesse hoje, quem não estaria no céu? Porque você não avisou. Se Jesus viesse hoje, quem não estaria salvo pela graça de Cristo Jesus? Porque você não falou. Temos que pregar. Mesmo que seja difícil. Temos que falar. Muitas pessoas precisam ouvir. E é por isso que você, amigo, que não é membro desta comunidade, ouve falar muito sobre a volta de Jesus aqui. Porque nós cremos que Jesus vai voltar. E nós cremos que as pessoas têm que estar preparadas para a volta de Jesus. Precisam estar seguras em Cristo Jesus. Para que possam ir para o céu. Para que possam ter todas as promessas de Deus. De um novo céu e uma nova terra. É difícil? É duro? Mas temos que pregar. Por que temos que pregar, pastor Emerson? Porque Deus investiu tudo de mais valioso na pregação do Evangelho. Primeira coisa que Deus investiu foi dando o seu Filho para morrer por cada um de nós. Segunda coisa, de acordo com Mateus 24:14, e será pregado o Evangelho do Reino a todas as nações. Então virá Muita gente não explora esse texto profundamente, mas esse texto ele tem um verbo no grego que nós chamamos, ele está num tempo passivo que nós chamamos passivo divino. Ele está mostrando para nós que o agente dessa ação de pregar o Evangelho é o próprio Deus. Deus pregará o Evangelho, mas fará isso por meio de nós. Então, por que devemos pregar? Porque Deus está envolvido. Mateus 28, verso 20. Jesus, quando manda os discípulos irem pregar, ele diz assim, e eis que estarei convosco
até a consumação do século. É interessante esse texto, porque às vezes a gente vai pregar para as pessoas, a gente diz assim, irmão, você está passando por dificuldade, Jesus está com você. De fato, Jesus está com as pessoas. A Bíblia diz que Deus habita no alto sublime, é o alto sublime, mas Ele está também com aquele que é contrito e aflito de coração. Então, Deus de fato está conosco. Mas o contexto do Apocalipse, de Mateus 28, Jesus está dizendo assim, vão e preguem o Evangelho. E enquanto vocês estiverem pregando, eu vou estar com vocês. Então, nós temos a garantia de que o Senhor Jesus estará conosco. E, por fim, Atos 1, o verso 8. O Espírito Santo também estará conosco. Ele nos capacitará e nos dará poder para a pregação do Evangelho. Então, queridos, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. A Trindade está envolvida. Deus tem desejo que as pessoas saibam. Então, falemos do Evangelho às pessoas que nós conhecemos. Esse ano de 2024 é um ano em que nós podemos fazer melhor na pregação do Evangelho. Olhe para o ano passado. Quantas pessoas souberam de Cristo Jesus através de você? Quantas pessoas foram impactadas pelo testemunho de Cristo na sua vida? Que em 2024 nós possamos fazer um momento diferente na pregação do Evangelho. Possamos pregar para os nossos familiares, amigos, as pessoas do trabalho. Não vai ser fácil? Não. Ninguém disse que ia ser fácil. A Bíblia diz que não ia ser fácil. Mas Deus garante que estará conosco. É necessário que ainda continuemos a pregar o Evangelho, para que Jesus possa voltar. E todos nós, pela graça de Cristo Jesus, possamos ser salvos para toda a eternidade. Eu não vejo a hora, irmãos, disso acontecer. Eu não vejo a hora de Jesus voltar. E uma vez que eu aceitei Jesus como meu Salvador, foi uma alegria enorme. Mas pregar o Evangelho tem sido muito bom para mim, mas não tem sido fácil. Tem sido difícil. Eu tenho 2 irmãos que ainda não são cristãos. 2 irmãos que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. E vocês não sabem o que é para mim, todas as noites orar e dizer assim, Senhor, salva meus irmãos. Se o Senhor vier hoje, que os meus irmãos, pela graça de Cristo Jesus, possam estar salvos em Cristo. Amigos que eu ainda não tive oportunidade de falar de Jesus para eles. Não é fácil. Mas Deus disse que não seria. Por que eu quero facilidade onde Deus disse que não ia ter? Mas eu sei que engajado nesta obra, o Senhor nos ajudará. E eu tenho fé de um dia ver toda a minha família e os meus amigos aos pés de Cristo Jesus. E quando Ele voltar, nós estaremos livres deste mundo de sofrimento e de dor. Faça planos, se organize. Tem um novo ano pela frente. Pregue o Evangelho. De alguma maneira. Faça um grupo, coloque mensagens, faça um PG na tua casa, participe das programações, dê estudo bíblico. Mas de alguma maneira, pregue o Evangelho. Porque essa é a ordem do Mestre. Essa é a missão que nos foi dada. Todo o que haja recebido a Cristo é chamado a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Todo seguidor de Jesus tem uma obra a fazer como missionário de Cristo na família, na vizinhança, na vila e na cidade em que reside. Que o espírito missionário de Cristo Jesus seja derramado sobre cada um de nós. E para você que talvez não se sinta engajado nisso, você também não está fora do plano de Cristo Jesus. Você que nunca aceitou Jesus como seu Salvador, Jesus espera a tua decisão, para que você também entre nesta obra e participe da pregação do Evangelho. Então não resista,
Jesus não quer apenas te salvar dos teus pecados. Ele quer te salvar, mas Ele quer te colocar no meio do seu exército, para que você possa trabalhar em prol da salvação de outras pessoas. É para isso que nós fomos criados. É esse o desejo de Deus para nós. Então não se coloque como espectador das coisas que estão acontecendo. Deus também faz um apelo para você. Se decida por Jesus Cristo e faça parte dessa grande obra da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe a todos e que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, nos dê força, nos dê sabedoria, métodos para pregarmos a sua palavra. Nesse momento nós vamos ouvir um louvor e que ao ouvir este louvor você possa pensar em tudo aquilo que foi dito desta manhã. Se o trovão e o mar
Senhor, o desejo do meu coração, Senhor Deus, é que neste novo ano que estamos iniciando, a nossa comunidade, Senhor Deus, a nossa comunidade cresça mais do que tem crescido, em sabedoria, estatura, graça, como cresceu o Senhor Jesus Cristo. Que cada membro, Senhor Deus, dessa comunidade seja preenchido pelo Teu Espírito Santo, com sabedoria, para que cada um de nós, Senhor Deus, possamos falar do Teu amor, testemunhar do Teu amor de maneira decisiva, Senhor Deus, de maneira intencional, para que todas as pessoas que tiverem contato conosco possam saber da graça salvadora de Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, durante esse ano, a levarmos muitas pessoas a Jesus. Se não for possível muitas, Senhor Deus, pelo menos uma, que possamos conduzir aos pés de Cristo, na maneira, Senhor Deus, na pregação do Evangelho, nas diversas maneiras que essa comunidade desenvolve. Por favor, Senhor Deus, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós e torna, Senhor Deus, cada um de nós uma luz de Cristo Jesus, onde quer que estivermos. E também, Senhor Deus, te pedimos por cada pessoa que está nos acompanhando, que o Senhor encha o coração dessas pessoas de esperança. Se elas não se decidiram por Cristo Jesus, que possam tomar a decisão e também fazerem parte, Senhor Deus, do povo que o Senhor está preparando para a volta do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, nos dê um bom restante de sábado, em nome de Jesus. Amém. Bom sábado a todos, que Deus nos abençoe. Voltem sempre ao Encontro Vida, um lugar para ser, pertencer e ter um encontro real com Deus. Vamos sair cantando? Toma meu coração, pois é teu.